bem-vindos, bem-vindas à mesa da comunhão do Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
boa noite, irmãos, graça e paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar, amém? Vamos dar início a mais este culto, né? Vamos orar a Deus, pedindo a Ele a sua misericórdia, também agradecendo Ele por até aqui Ele tem nos sustentado, amém? Vamos orar? Pai de amor, de bondade e misericórdia, estamos diante da Tua presença, somos gratos a Ti, Senhor, por esta rica oportunidade, qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui para louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, ouvir a Tua palavra. Somos gratos por esse dia, somos gratos pela igreja Getsemane, por cada família. Abençoa os Teus servos, aqueles que estão enfermos, dá saúde, dá graça, sustenta nas Tuas mãos. Senhor Jesus, fala conosco através da Tua palavra, se conosco neste dia, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vamos agora para um louvor e já voltamos para a meditação da palavra, amém? Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em teus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Talvez você não saiba, mas existe alguém que pensa em seus problemas e a você quer muito bem. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Quer te ver feliz como eu sou, pois ele é a razão da minha vida. Quer te dar amor como ninguém pode dar a sua própria vida. Sei que você não o conhece, mas eu quero lhe falar. Jesus te ama tanto e só quer te ajudar. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também. Deixa tudo então, vem, seja feliz também com Jesus. Voltamos, irmãos, e agora vamos estar meditando na palavra do Senhor, que se encontra em Jeremias,
no capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao 4, amém? Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Vamos estar orando mais uma vez para que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Pai de amor e de bondade, estamos diante da Tua palavra que já foi lida, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha promover, Senhor, uma mudança em cada coração, em cada vida, cada ouvinte, cada pessoa que está, Senhor, assistindo este vídeo possa ser tocado, impactado com a Tua palavra, com a Tua voz. Fala a cada coração, nos ilumine para que possamos falar somente aquilo que deseja o Teu coração, a Tua igreja. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus fala para Jeremias ir à casa do oleiro, né? E nós podemos tirar desse texto alguns ensinamentos, né, para nossas vidas. E o primeiro ensinamento que eu quero passar para os irmãos, tirando deste texto, é que nós somos barro, né? Nós somos barro. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, a Bíblia fala que Deus fez o homem do pó da terra. Nós somos pó. E nesse sentido, somos todos iguais, né? Todos nós somos iguais. Então, do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. Então, nós não somos menos, mas também não somos mais do que ninguém nesse aspecto. Somos todos iguais, somos do pó da terra. Então, esse é o primeiro ensinamento que nós temos neste texto. O segundo ensinamento é que o vaso, ele não questiona o oleiro, né? O oleiro, Deus está na figura desse oleiro. Na representação, o oleiro está na representação de Deus. Então, o vaso que somos nós, pessoas, não questionamos as vontades de Deus. E também não impomos a Deus o que nós queremos, né? Nós podemos orar e pedir aquilo que nós queremos, sim, mas impor a nossa vontade nunca. Então, o vaso nunca questiona o oleiro. Esse é o ponto. Não questiona. Por quê? Porque o oleiro, Deus, né, na figura do oleiro, é soberano. Ele é soberano e ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nunca questionamos o oleiro. Em Romanos, no capítulo 9, verso 21, vai dizer que, assim, ou o oleiro não tem poder sobre o vaso? Tem, né? O oleiro tem poder sobre o vaso, ele tem poder sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos nos entregar à vontade de Deus, né? Nesse texto diz que o vaso, quando o oleiro estava ali manuseando, fazendo o vaso, ele se quebra. E aí o que acontece? Ele tem que amassar de novo e começar do zero e fazer de novo, né? Por quê? Porque o vaso estava discutindo e questionando o oleiro, e aí o oleiro tem que quebrar, amassar e fazer de novo. Então, o vaso não questiona o oleiro, porque o oleiro é soberano, tá? Outro ponto é que nós estamos nas mãos do oleiro. Todos nós estamos, quando nós nos colocamos nas mãos do oleiro, né, de fato, quando nós permitimos que esse oleiro trabalhe em nós, então nós estamos nas mãos do oleiro. Amém? E são esses pontos que nós pegamos e aprendemos desse texto. Mas eu quero falar com os irmãos deste texto sobre o vaso, a utilidade do vaso,
né? Naquela época, irmãos, era muito comum essa profissão. As pessoas tinham muitos vasos em suas casas. Nós vamos lembrar da viúva que Eliseu ajudou. Ela veio até Eliseu pedindo ajuda, porque os credores vinham à sua casa para pegar os seus filhos. E Eliseu diz a ela: o que você tem na sua casa? E ela diz: eu tenho um pouquinho de azeite. E aí Eliseu diz a ela: então vai aos seus vizinhos, pega vasos, muitos vasos. Então isso significa que vaso era muito comum nas casas. Eles armazenavam suas mercadorias, água, a farinha, tudo que eles usavam em casa, eles guardavam nos vasos. Então eles tinham muitos vasos. Então cada vaso tinha sua utilidade, né? E eu tenho certeza que na sua casa tem um vaso. Hoje em dia nós usamos, na maioria das vezes, os vasos para ornamentação. Ornamentação na igreja, sempre tem um vaso de flor muito bonito, na sala da nossa casa. Então tem aquele vaso bonito com aquela flor, né? Ou seja, natural ou não, mas a gente sempre tem um vaso também com uma utilidade. Mas também nós temos aquele vaso que está vazio. O que acontece com o vaso que está vazio? A gente começa a encher ele de coisas, né? É aquele papelzinho que você não sabe de onde veio, que também não pode jogar fora, porque você não sabe, e aí você jogou lá dentro daquele vaso. É uma lixa que você tá lá lixando a mão, de repente, onde eu vou pôr esse... tô com preguiça de guardar. Põe dentro do vaso. É uma pilha. Será que essa pilha presta? Será que não presta? Será que tá boa? Será que... põe dentro desse vaso. Então, tudo que você não sabe, você vai guardando esse vaso vazio. Que ele tá vazio. E você vai enchendo ele de penduricalhos, de coisas, né? Então, eu quero falar um pouquinho, irmão, sobre essa questão do vaso. E você sabe como que é feito o vaso? Né? Então vamos aprender hoje como que o vaso ele é feito, né? Hoje em dia tem máquinas e tudo que faz, que ajuda, mas naquela época não, né? Na época era totalmente manual. Então vamos aprender. Então, primeira coisa que acontece, que o oleiro faz, é a escolha desse barro, porque tem que ser um barro específico, né? Tem que ser um vaso específico. Então, a primeira coisa é a escolha do vaso. Nós vamos lembrar que nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Diz lá em Efésios 1, 4 e 5, que nós somos escolhidos desde a fundação do mundo. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9, vai dizer que nós somos chamados, vocacionados, com vocação para uma obra. Então, é o segundo chamado. Primeiro, nós somos escolhidos por Deus para a salvação, Efésios 1, 4. E segundo, nós somos vocacionados para o trabalho da obra do Senhor, né? Vamos aí pensar nessa escolha do barro. Nós não somos barro? Somos barro. Somos vasos de Deus. E segunda coisa que acontece é que esse barro ele vem com algumas pedrinhas, algumas folhas, e essas pedrinhas, por menor que seja, elas precisam ser tiradas. O barro precisa estar homogêneo, bem lisinho, para que o oleiro venha trabalhar. Não pode ter nenhuma pedrinha, então tem que tirar. Então nós vamos fazer essa ligação das pedrinhas, já que nós estamos falando de vasos que vão ser utilizados na obra do Senhor. Talvez essas pedrinhas na nossa vida é a vergonha, é o medo de falar, é o medo, a insegurança, né, de ser usado. E a vergonha, irmãos, é um fator que deixa a gente meio que preso, prende a gente e não deixa a gente se dispor na obra do Senhor, né?
Os grandes líderes do passado também tiveram dificuldades quando Deus chamou. Jeremias foi um deles. Quando Deus chamou Jeremias para fazer a obra dele, profetizar e falar com o povo, o que Jeremias falou? Não, Senhor, eu sou uma criança. Mas Deus disse, não, Jeremias, você é a pessoa certa e eu vou te usar. E ele foi um grande profeta na sua época. O outro grande homem foi Moisés, né? Que disse, não, sou pesado de língua. Não tenho condição de estar na frente desse povo. Não, eu não. Mas Moisés foi um grande líder, né? E Gideão, vamos falar de Gideão. Gideão lá com medo, né? Deus chamou para ele libertar o povo e ele diz, não, eu sou o menor na casa do meu pai. Então sempre uma desculpa, né? Não, eu sou o menor na casa do meu pai. E ele foi um grande líder, né? Ele que liderou e venceu a guerra, né? Por Deus, é claro. E vamos falar de Jonas. E Jonas? Medroso, teve medo. Deus manda ele para Nínive e ele corre para Tarsis com medo, né? O medo muitas vezes nos paralisa. A insegurança, a vergonha nos paralisa. Mas ele foi lá, Deus levou ele até lá e foi um grande pregador. E Deus abençoou. Quando Deus nos chama, Deus ele se responsabiliza. Mas nós precisamos nos dispor à sua vontade para fazer a sua obra. E depois que tira essas pedrinhas, né? Que tudo isso fica limpo, o barro é posto para descansar. O oleiro vai lá, coloca água para amolecer e ele descansa por mais ou menos 3 meses esse descanso. Então, quando você está pensando assim, tô tranquilo, tá tudo bem na minha vida, né? Aí o oleiro vem e começa a amassar. Tem que amassar muito. Antigamente era com os pés que se amassava o barro, porque o barro precisa estar muito homogêneo, né? Sabe aquela massa de bolo? Precisa estar homogênea? Então é a mesma coisa, para que ele venha trabalhar. Então ele amassa muito, né? Tá doendo, né? Dói, essa parte dói muito. Mas é necessário. E aí o oleiro vem e amassa. Depois ele coloca numa roda. Enquanto a roda gira, ele vai moldando esse vaso, conforme ele quer, como o texto está dizendo, né? Conforme o oleiro quer. Não é conforme o vaso quer, né? É conforme Deus quer. Então ele vai moldar esse vaso. E ele vai moldar, ele vai fazer um vaso bonito, né? E ele novamente vai descansar, vai secar, precisa secar. E aí quando você pensa, tá tudo bem na minha vida, tá ótimo agora. Não, aí ele é levado pro fogo. Por que ele é levado pro fogo? Para criar resistência. Você pensa que Deus, quando chama um missionário, vamos colocar um missionário para ir, né, em outro país, outro estado, outro lugar para pregar a palavra. Você acha que esse missionário só feito o vaso, sem passar pelo fogo, ele vai criar resistência? Se ele for sem passar pelo fogo, sem ter essa resistência, ele vai desistir. Em 6 meses ele tá voltando para casa. Ele volta, né? Porque não criou resistência. Então o vaso precisa ter resistência. Essa resistência, irmãos, é a convicção que nós temos no nosso chamado. É a convicção que nós temos no Deus que nos criou, que nos amou, que nos vocacionou para algo maior, para expandir o evangelho dele, a palavra dele. Então, precisa passar pelo fogo. E quando você passa pelo fogo, você cria resistência, convicção, amor pelo outro, pelo próximo. E quando ele passa pelo fogo, ele descansa para esfriar e vem o acabamento, né? E aí ele vai para o consumo. Então, o que eu quero
perguntar para você, na verdade, você tem sentido o desejo no seu coração de ser usado por Deus, de talvez até de pregar a palavra de Deus, mas a vergonha tem te impedido, né? Essas pedrinhas tem te impedido de se colocar à disposição. Eu quero te dizer uma coisa, quando Deus chama Ananias para ir na casa de Paulo, para orar por Paulo, que Paulo estava cego, né? Ele teve encontro com Jesus, e aí ele ficou cego 3 dias, e Ananias foi à casa de Paulo, e quando Jesus fala para Ananias, Ananias, vai lá, porque este vaso é um escolhido. Olha que coisa mais linda. Este vaso é escolhido para pregar às nações, aos gentios, aos judeus. E eu quero colocar você como Paulo, como chamado de Paulo. Deus tem te vocacionado, Deus tem colocado no seu coração um desejo, uma vontade. Deus já está te chamando. Se você sente essa vontade no seu coração de pregar, de liderar, de cantar, de fazer algo na casa do Senhor e você não tem feito, então Deus já está te chamando. E aí você precisa estar à disposição, buscar. Se é cantar, você vai o quê? Se preparar. Se é pregar, você vai o quê? Se preparar. Você vai ler a palavra, você vai se colocar à disposição e deixar a vergonha de lado. Eu quero contar para vocês, irmãos, como Deus ele me chamou. Eu fui criada na casa do Senhor. Minha mãe, quando aceitou Jesus, eu tinha 3 anos de idade. Então eu fui criada na casa do Senhor. Na minha adolescência, eu sou muito tímida, eu sou tímida. Mas quando eu era adolescente, eu era extremamente tímida, extremamente. E aonde nós congregávamos, onde eu congreguei, é diferente a forma da liturgia do culto. Então você chega no culto, você não sabe quem que vai cantar, quem que vai pregar. O pastor ele vai distribuindo as oportunidades durante o culto mesmo. E tinha um irmão, um presbítero, que quando ele ia dirigir o culto, eu já sabia que ele ia me dar a oportunidade. Ele sempre me dava a oportunidade. E eu sempre dizia não. Sempre, ó, meu dedinho, ó. Não. Ele falava, irmã Márcia, vem aqui, venha cantar um louvor. Irmã Márcia, vem aqui, venha ler um versículo. Era Deus já me chamando. E eu não percebia. E eu dizia, por quê? Porque eu tinha muita vergonha. Muita vergonha. E às vezes eu ia, às vezes eu chamava a minha mãe para me ajudar a cantar. E quando era culto de jovens, sempre o líder de jovens me chamava. Não sei, irmãos. Aí, às vezes, quando eu ia, que eu lia um versículo, eu abria a Bíblia assim, e lia um versículo tremendo. Meus joelhos encontravam uns nos outros, assim. E eu tremia tanto, a minha voz tremia. E eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Cantar era um pouco mais fácil. Porque você colocava o playback e aí cantava, era um pouco mais fácil. Mas para falar e ler, não. Eu só ia e lia. Lia um versículo e ainda tremia muito. Mas, irmãos, eu tinha um desejo muito grande no meu coração desde aquela época, desde muito jovem, 13, 14 anos, de saber pregar. Eu tinha um desejo muito grande no meu coração, que Deus me usasse na palavra. Senhor, me usa na palavra, tira essa timidez do meu coração. Eu sempre orava, Senhor, eu quero ser usada por Ti. Me usa, Senhor. Mas eu tinha essa barreira no meu coração, que era a timidez.
E eu, meu Deus, como que vai ser isso, né? E aí eu conheci o Luiz com 17 anos, com 18 eu me casei e vim pra cá, pra São Paulo. E nós fomos congregar em uma igreja, irmãos, que tinha 4 pessoas, ali no Lar Nacional, onde nós ficamos 20 anos ali. Irmãos, Lar Nacional foi a casa do oleiro para mim. E Deus me ensinou muita coisa ali. Deus me ensinou. Deus me ajudou. E foi ali que eu comecei, aos poucos, a dominar a minha vergonha, o meu medo. Ali no Lar Nacional, que eu comecei a falar. Às vezes o Espírito Santo, em casa, eu estava em casa, o Espírito Santo me dava uma palavra, e ali eu meditava nessa palavra o dia todo, e eu tinha certeza que à noite eu ia ter oportunidade. Aí eu chegava no culto, o pastor, irmã Márcia, a irmã tem a oportunidade, na igreja que a gente congregava, tem a saudação. A saudação, ela é de 5 minutos, ela antecede a palavra. Então o pastor falava assim: irmã Márcia, venha dar uma saudação ou cantar um hino, que a irmã sentia no coração. Como Deus havia me dado uma palavra, eu falei, eu vou falar a palavra. É 5 minutos, em 3 eu já estava entregando. Não conseguia falar mais que 3 minutos. Mas assim, Deus foi trabalhando no meu coração, me dando mais oportunidades, e eu fui aproveitando. Nunca mais eu coloquei no meu coração, nunca mais, de rejeitar a oportunidade que Deus me dava. Nunca mais. Mesmo que eu não tenha nada, mas um louvor, uma palavra, sempre Deus vai nos dar. Deus nunca vai deixar a gente vazio, sem nada, né? Deus é misericordioso, não porque eu sou boa, alguma coisa assim, não, porque Deus é misericordioso. E eu coloquei no meu coração, nunca rejeitar uma oportunidade. E quando nós chegamos na Batista, nem imaginávamos, né, que nós íamos ter oportunidade para pregar. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso. E Deus tem sempre nos ajudado. E eu estou aqui aprendendo, irmãos. Aprendendo. Então você que quer, que deseja, que já tem no seu coração esse desejo, você já está sendo chamado. Você já está sendo vocacionado. Nós precisamos nos colocar sempre para aprender e não rejeitar as oportunidades que nos vêm nas nossas mãos. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é tão bom para nós. E falar do amor de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. Nós falamos de tantas coisas, né? Então vamos falar do amor de Deus. Vamos pregar a palavra, vamos falar do amor de Jesus. E cada dia que passa eu tenho aprendido mais e mais. E eu tenho me colocado a aprender, porque a gente não sabe tudo. Nunca vamos saber tudo, mas a gente está aprendendo. E eu estou aprendendo, sempre me coloco na posição de aprendiz. E é isso, irmãos, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Não deixe que o medo, a vergonha te criem uma barreira na sua vida. E eu guardo uma palavra de um pastor, que ele dizia assim, que há pregadores que são para estádios, para multidões, mas há pregadores que são para uma alma só. Então, irmãos, não importa se você vai pregar para a multidão, para muita gente, para a igreja lotada, igreja vazia, para uma pessoa só, para um grupo, não importa. Se coloque à disposição de pregar a palavra, de falar do amor de Deus.
talvez de liderar um grupo. Não sei, irmãos, o que Deus tem colocado no seu coração. Eu não sei como Deus tem falado no seu coração. Não sei qual é o seu desejo, qual é a sua vocação, mas você sabe. Então coloque isso diante do Senhor, para que Deus vá tirando as pedrinhas, para que Deus vá te moldando e te dando graça, sabedoria. Amém, queridos? Fique com essa palavra no dia de hoje. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nos dar da sua graça, da sua sabedoria, para que possamos conseguir caminhar na presença do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Então há vagas, tenha certeza que há oportunidade para você trabalhar, há lugar para você trabalhar. Então, como um vaso nas mãos do oleiro, como um vaso chamado por Deus, vocacionado por Deus, deixa que Deus vai te encaminhar, deixa que Deus vai te usar nas mãos dele. Ele é soberano. Deus, ele é soberano e ele sabe e ele te conhece. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, sua noite, o restante de semana, que possamos estar na presença do Senhor mais uma vez. Vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra, por este dia maravilhoso, por tudo que o Senhor tem nos feito. Amém? Pai de amor, de bondade, estamos aqui, Senhor, te agradecendo por esta palavra que o Senhor nos concedeu neste dia. Que o Senhor venha falar a cada coração, vocacionar, chamar aquele, Senhor, que tem o desejo, meu Pai querido, de fazer a tua obra. Tira todo o impedimento, todo o mal, Senhor, que venha impedir que os seus servos se disponham em fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor. A vergonha, o medo. Que o Senhor venha limpar os nossos corações, nos dar oportunidades de estar pregando a tua palavra, falando do teu amor, ou até mesmo trabalhando na tua seara, Senhor. Nos dê uma semana abençoada e abençoadora. Fica conosco para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é que eu te peço, eu te agradeço, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Um beijo a todos. Você cantou, se a resposta for não para o sim que você tanto esperou, e se eu prosperar quem ruínas te deixou e abençoar quem sem motivos te desprezou, qual será a sua reação? E se eu sondar esse teu coração, será que você canta e me adora ou desiste e chora? Quem você é diante dessa situação? É que eu te ouvi cantar